Olá, né, pessoal? Estou um pouco rouca. Espero que vocês possam entender o que eu tenho para falar, que são relatos de uma conferência que eu fui em Alphaville, na Igreja Lagoinha de Alphaville. Foi uma conferência do Espírito Santo. Ela já acontece há 20 anos, só que era em Belo Horizonte. E pela primeira vez ela foi em São Paulo. E eu digo assim, antes de eu ir para essa conferência, não só eu, todas as meninas, as pessoal que foi, que era do Carisma, eu ainda tô com a pulseirinha, gente. Enquanto eu olho para ela, eu lembro das maravilhas que Deus fez, porque eu não quero que essa chama se apague. Então, não só eu, as meninas, todas tiveram algum empecilho, problema de rins, uma já tava, né, problema de rins, piorou. Ela achou que ela foi quase na hora de sair, gente, pegar a estrada. Ela ainda estava no pronto atendimento, se eu não me engano, do hospital. E foi uma preparação assim de mais ou menos 15 dias. Comecei a jejuar, orar, porque eu falava, Deus, que saudade eu tenho, Pai, de ir num congresso, porque é muito bom, né? E essa igreja não tem, a Lagoinha, a própria igreja local, não tem assim muitos eventos, mas não congressos desse tipo, né? Desse peso. Aí eu comecei a orar, jejuei, saí das redes sociais, porque o tempo que eu tô ali no feed ali, que eu tô ali passando ociosa, eu poderia não perceber algo, não ouvir algo que Deus falaria comigo. Chegando lá, e gente, foi surreal. A gente foi com um casal maravilhoso, assim, são amigos para a vida toda. A gente não foi pagando o valor normal que as meninas contaram. 2 dias elas pagaram mais de, acho que, se eu não me engano, mais de R$ 1.000. Nós não, encontramos uma casa no aplicativo Airbnb por nem R$ 800. Se eu não me engano, foram 4 dias que a gente pagou. E a gasolina, eles só cobraram a gasolina. Tiveram vários pedágios, né, no decorrer da viagem. E a gente dividiu também a alimentação, mas que no final eles devolveram tudo pra gente, questão de alimentação, o que sobraram. Então quer dizer que a gente saiu pagando nem R$ 900, né? Então foi algo maravilhoso, gente. Aí o primeiro dia tava muito lindo, mas eu ainda tava fria e eu já não tava bem. Tossia muito lá no apartamento antes de ir para a conferência. E eu falei uma vez de noite, muito nervosa, meu Deus, só quero cama. O que eu vou fazer nessa conferência, senhor doente desse jeito? E era assim, a gente ia de manhã, ficava lá até quase meia-noite, não tinha como sair de lá. Era 15 minutos a distância de onde a gente estava. A gente estava em Piracicaba e lá Alphaville, são 15 minutos de carro, trânsito super tranquilo, né? Falaram que o trânsito era bem pesado, não era. Não tava muito mais frio que aqui em Minas Gerais. Eu tô achando que aqui tá mais frio, se lá não tiver mudado, né, gente, o clima. E eu fui ficando pior, cada vez mais rouca, e eu falava, Deus me sustenta, eu só tenho que falar nessa conferência. E aconteceu que eu, até o segundo dia, era algo impactante, maravilhoso, mas eu olhava pro lado, todo mundo tava queimando, tava bem, e eu falei, pensei, né, vou usar a fé, vou ficar falando em línguas, assim, Deus vem. E no terceiro dia eu tava muito ansiosa, eu já tava, e era de manhã, e a gente não tem noção do que Deus pode fazer, né, na nossa vida. Era de manhã e eu já pensava que eu já tinha perdido tempo, que Deus não ia falar mais comigo, que nada ia acontecer. Porque os outros dias foi assim, bem morno. Eu queria uma coisa quente, como todo mundo tava sentindo. Lençol branco caindo do céu, jogando pedras preciosas. Eu falei, nossa, não vi nada disso. Aí no terceiro dia eu já cheguei na igreja, já me ajoelhei e eu falei, pai, eu não quero sair daqui
se o Senhor não mudar a minha vida hoje. Porque a gente tem a mania, né, pessoal? A gente tá na igreja, vai lá atrás, liga o botãozinho de start. Aí você... Aí quando você sai da igreja, você desliga o botão de start. Você fica off. Você não ora, você não lê Bíblia. Tem gente, por exemplo, que volta do congresso desse. Não tem como ficar assistindo televisão. Essas coisas me satisfaz. Aí eu falei, porque eu estava acostumada, eu falei, pai, eu fui tantos congressos a minha vida toda. Mais de 25 anos de caminhada, de igrejas, denominações. E problema entre elas. E eu falei, pai, só muda a minha vida, senão me prepara, me mata aqui mesmo dessa igreja. E eu falei, bati o pé como Jacó. Eu não aceito sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu não vou sair a mesma pessoa, porque se for para sair a mesma pessoa, eu fico aqui, eu garro nessas cadeiras, eu não saio, nem quero fechar essa igreja. Se acabar esse congresso, eu não senti nada. Eu não quero sair daqui. Não interessa o que vai acontecer, mas eu vou ficar aqui. E nisso, quando eu falei isso aí, começou, né? A primeira ministração, foi muitos cantores famosos. E eu falava, todo mundo empolgado, né? Meu marido, ai, porque a cantora tal. E eu falei, não, ali é o Espírito Santo que tá ali. E eu falo, eu prefiro numa igreja com 4 membros, com aquele adoradora. De que aquele show, aquela igreja lotada com pessoas famosas, né, gente? Não tô generalizando aqui, tô dizendo a minha opinião. E pra mim, eu pensava, aqueles cantores ali não são nada, porque Jesus, né, eles têm unção, é claro, mas Jesus, Espírito Santo, e meu Deus, é o que tá aqui. E começou a gente ficar impactante, né, pra resumir, ficar muito longo, e começou a ficar impactante, gente. E entrou uma ministração e foi maravilhoso. E eu me ajoelhei ali e ela começou a fazer a ministração, que é cair pedra preciosa do céu. E eu orando, ela falou assim que ela sentiu o peso de Deus. Eu senti também, porque eu fiz assim na cadeira, como se tivesse um peso muito grande nas minhas costas. Eu me deitei no chão, esperneei como criança e falei, pai, eu não saio da mesma forma. Ao mesmo tempo eu me levantei, comecei a falar línguas. Deus já me deu diversidade de línguas. Eu comecei a falar inglês. Eu, como diz o pastor André Valadão, falou lá, que ele foi também, que ele mal sabia falar thank you Jesus, né? Que é obrigado Jesus. E eu comecei a falar, não sei se era aramaico, hebraico, eu ramá. E comecei, sabe? Oh, my friends. E comecei a falar, oh my God, my brother. E comecei a falar, gente, umas coisas que eu nem lembro mais. Eu sei que na unção que eu tava, tinha um americano lá. E ele era do Texas. E se eu fosse conversar com ele, eu entendia o que ele estava falando, porque ele fez a ministração. Antes, eu entendia. Eu nem sei nada de inglês. Eu entendia o que ele estava falando quando a dublê abria a boca. Eu traduzia junto com ela. Né? Isso foi um dia antes, até que eu falei que nada eu senti, mas senti, aconteceu isso também. Um negócio que chama... pra gente ter experiência, né? Como é o curso teológico, carisma. E eu comecei a falar, gente, muito. Eu falava que nem aqueles turcos, que nem entende o que eles falam. Ali, gente, eu pensei que Deus só ia dar pra mim. E Deus não deu só pra mim. Deus deu pra eu dividir, né? E eu ali chorando, gritando muito, desesperada, porque ali eu ainda não tinha a percepção do que Deus estava fazendo. Assim, eu já estava com início de acho que eu dei uma amidalite, mas Deus é tão bom que não me deixou faltar voz, eu não fiquei tossindo. Quando eu ia para casa, entrava no carro, chegava no apartamento, lá onde a gente estava se hospedando, eu começava a tosse disparada. Mas na igreja eu não tossia desesperada. Fiquei um pouco rouca, porque como eu gritei também, né? Com a glória de Deus. Ali, gente, eu comecei eu fechei meus olhos, porque a moça falava. Eu não notei, gente.
Desde o primeiro dia, estavam falando, se eu não me engano, desde o primeiro dia, estavam falando sobre água. Água vinda do céu. Quando eu vou reassisto, que eu gosto de assistir as reprises, eu falo, meu Deus, como é que eu notei isso? Quer dizer que eu estava sendo barrada. Porque assistindo o primeiro dia em casa, eu fiquei impactada. Como eu não fiquei impactada na igreja? Às vezes Deus me fez ficar apática para que eu corresse atrás e me revoltasse também, né? Aí eu comecei, gente, a hora que eu fechei meus olhos, eu vi tipo uma caixa tipo de leite quadrada, só que é grande. Tipo eles fazem quando vai fazer vídeo de pregação, eles colocam uma água caindo. E eu fechei meus olhos, gente, eu bebi aquela água pela fé. Eu punha a mão assim, como se eu estivesse engasgando. Gente, aquela água me fez tão bem. E eu tinha tanta saudade de ser usada em profecia, porque eu dei o dom de revelação de sonhos e de profecia. E, gente, eu comecei a sair pelaquela igreja sem saber que se eu não era carisma, eu não era professora, eu não era que estava trabalhando ali, né? Eu era só uma participante. E eu saí, gente, entregando profecias. E eu comecei a fazer atos proféticos de amor, coisa que aquelas mulheres não tinham. Uma eu coloquei no meu colo como se fosse um bebê, coloquei a mãozinha dela aqui, eu ia ninando ela, vocês têm que ver como ela chorava. A outra, gente, ela era até uma líder, mas estava carente. E eu coloquei ela no meu colo como se fosse uma pessoa que conhece, né? Falando, eu, deita aqui no meu colo. Gente, quem que vai obedecer e deitar no colo de um estranho? De uma estranha? Uma mulher? Se alguém falar, deita aqui no meu colo no culto, eu vou deitar? Gente, mas a intimidade era tão grande que era o que ela estava precisando. E o espírito dela testificou que ali era o próprio Deus, né? E eu cheguei e comecei, né, a ministrar na vida dela. E eu falava, é muito fácil te amar se eu te conhecesse. Mas eu te amo assim como Jesus ama. Eu devo ter orado por umas 6 ou 7 mulheres, né? Deus perdoa se eu estiver enganada. Então, gente, foi maravilhoso. E o Espírito Santo foi descendo do céu. E mais tarde, eu não sabia o que me esperava. Aí mais tarde teve a casa de oração, 3 horas da tarde, eu falava. Falei com meu marido, a gente ia no shopping que tem lá do lado. Eu falei, amor, eu não vou sair daqui. Eu não vou acabar essa essência, ficar olhando loja. Eu vou ficar aqui. Aí a gente vai lá pra algum lugar, descansa. Vamos almoçar por aqui mesmo, porque a igreja é maravilhosa, gente. Ela deve ser a metade de um bairro. É um condomínio fechado, que eles falam campus. Ali dentro tem praça de alimentação com diversidades de alimentos. Acho que não tá funcionando, máquina de café. Acho que tinha de refrigerante também. Um negócio igual de cinema. Fazendo pipoca na hora. Uma lagoa maravilhosa, um rio. Que eles fizeram um rio, acho que é artificial, com peixes. Eles tiram peixe, faz batismo. Falei, não, a gente vai ficar por aqui mesmo, porque é uma atmosfera, gente, é uma coisa de louco. É um negócio assim, no meio da cidade. Se eu não me engano, deve ser o centro de Alphaville. Mas quando você entra ali dentro, gente, a impressão, né? Como eu pensando aqui agora, né? A sensação de eu contando aqui agora. É como, só faltou as árvores. É como se a gente andasse dentro do Éden, próprio Éden, rio, né? Você senta ali do lado, aí acho que tem uma fonte que fica caindo, aquilo ali deixa a gente dar uma tranquilidade tremenda. Perdoa, gente. Gente, o vídeo vai ficar meio longo, mas compensa você assistir tudo, ouvir tudo, porque eu não acho justo ficar gravando em etapas. Ainda tô tossindo muito ainda. Tomar um pouco de água. Agora, gente, olha, eu tô até com olheiras, mas eu falei, meu Deus, eu preciso contar. E quando deu mais tarde, tinha casa de oração. E eu falei com meu marido, eu não tenho força. Casa de oração, o nome já fala. Oração, eu pensei, a gente vai ajoelhar lá e vai orar 20 horas, né? Não, exagero, né, gente? Já tem culto às 7, era às 3. Tô brincando. Eu sou assim, gente. Eu tô trabalhando o dia todo, como eu tô aqui agora. Eu oro o dia todo.
Mas se for pra eu olhar 20 minutos ajoelhada, gente, não tem assunto. Ainda cansada, gente. Eu tava suada. Tão suada que eu cheguei na casa de oração. Aí continuei passando a profecia para as mulheres. Eu tinha vergonha do mau cheiro que eu tava. Esqueci de levar escova de dente. Era perto, mas a gente não começava em casa, sabe? Sair daquela atmosfera. E eu continuei, gente. E Deus revigorou as forças. E deu mais ou menos 2 horas, 1 hora, 2 horas de prazo. Foi só o tempo da gente beber uma água, alguma coisa. E já foi pro culto da noite, né, gente? E eu não tinha visto nada, porque o culto da noite foi mais maravilhoso que o do dia ainda, gente. Eu vi 2 cadeirantes chegando na igreja. E costumas assim, eu creio que está no momento do louvor, né? O pessoal vai lá e busca uma pipoca pra ficar comendo enquanto louva. E quando chega a pregação, a pipoca já acabou. E tinham 2 cadeirantes. Um chegou e foi lá e buscou uma pipoca desse tamanho para comer. Ou seja, vocês não estavam orando. Foi no culto por ir. Por isso que às vezes eles falam. Por que que você aborda uma pessoa? Porque você é crente e você não fala. Porque você não escuta, porque você não anda. Às vezes a pessoa não determina. Né? Eu não sei a história dele, eu não posso falar. E chegou um outro, gente. Você vê, eu de manhã, pensando que eu tinha perdido já a oportunidade de Deus falar comigo. Chegou outro cadeirante, deve ter chegado umas meia hora antes do culto acabar. Todo enroladinho, ele tinha paralisia com as pernas, tipo esses que não observei as pernas dele, mas pro jeito que ele entrou, gente, é aqueles que não tem nem ossos nas pernas. E eu profetizando com esse da pipoca, eu fiquei meio desanimada, porque ele comia pipoca, ele tava no cinema, ao invés de orar, o pastor falava, vamos orar, e determinar, e ele só comia pipoca, não pipoca, a menininha lá, que chegou esse todo enrolado. Eu foquei nele, porque eu já tava assim, focada também na pessoa que tava conversando em braille, perto dele. E eu comecei a determinar, meu Deus, eu creio, se eles crêem, hoje esse cadeirante vai sair andando daqui. Foquei naquilo. Gente, o negócio foi tão forte que uma pessoa do meu lado começou a falar a boca do diabo. E eu falei, meu Deus, o diabo tá aqui, é porque o Senhor tá, é porque a vitória vem. Continuei a orar. Gente, o culto foi tremendo também, pessoas caindo, lençóis de branco caindo do céu. Nossa, o próprio Deus estava naquele lugar. Aí, gente, acaba o congresso, a gente já estava bem cansado. A gente não esperou finalizar de tudo. Não, já acabou já, né? E vamos embora. E eu creio que depois disso aconteceu o milagre daquele cadeirante, aquele com paralisia, vocês lembram? Quando eu cheguei em casa, gente, depois de 7 horas de viagem, eu fui olhar o vídeo. Gente, o rapaz chegou todo enrolado. Praticamente nem senhor você tinha. Porque a pessoa tava custando trazer ele, gente. Todo enroladinho na cadeira. Parece que eles são da Igreja Assembleia, porque a Assembleianos de Valor replicou o vídeo. Mas esse vídeo foi gravado. Dizem que foi pelo pastor Fernandes, né? Que é o titular lá da igreja, né? Do Alphaville. E republicaram. Esse vídeo tá viralizando, gente. Já tá com 3 milhões de visualizações. E eu falei com a menina, aonde que foi isso? Ela foi lá, do meu lado. Eu, como é que eu não vi isso? Mas, gente, uma igreja tem capacidade de 125 pessoas, 125 mil pessoas. Lá são várias. Acho que eu só conheci 2, mas são várias igrejas ali dentro daquele condomínio. Tudo da Lagoinha, né? Cada um faz uma coisa. Quando vai ter tudo, rocket, clube de mães, dá pra fazer num dia só, gente, eu creio, porque é tão grande que é o lugar. Como que eu vou ver numa igreja, qual é o tamanho do estádio de futebol? Eu ia ver um movimento desse, né, gente? Mas se eu tivesse visto, gente, acho que eu tinha infartado de alegria. Aí pra você ver, gente, e eu achando que eu não ia receber minha bênção. E ele, faltando mais ou menos meia hora do culto acabar, recebi o milagre dele. E, gente, ele pegava a cadeira de roda, a menina falava assim, você quer correr, né? Aí ele, acho que ele nem falava, e saindo, gente, ele tava andando com a cadeira não, gente, ele pegava a cadeira dela,
dele, como se fosse um andador, puxando, correndo. Eu penso assim, gente, imagina que o outro comia pipoca e ele já era o contrário, falando. Porque eles falam, né, a ciência fala que, mesmo aqueles que não têm consciência, ficam só na cadeirinha assim, no fundo eles sabem o que a gente fala. Porque uma vez eu estava trabalhando na casa de uma senhora e tinha uma menina, que ela morreu, ela chamava Vitória. E a avó dela falando, essa que é minha neta, tadinha. Ela é isso. Acho que ela falava assim, ela é retardada. Gente, eu vi uma lágrima correndo no olhinho da menina. E depois dessa época, não sei se antes eu já tinha aprendido sobre isso, eu falei, meu Deus, a menina sabe o que ela tá falando. E ela não combinava muito com a mãe da menina, eu creio que ela ficava falando mal da mãe pra menina, né? Porque a menina às vezes podia estar cheia de escaras. Essa mãe acabou com câncer, acabou falecendo também, que ela tinha vários outros filhos e essa menina. E eu pensei assim, gente, um come pipoca e ele pensando, né? Nossa, eu podia ser curada nesse curso, nesse culto, nessa conferência. E quando ele pegou a cadeira, gente, eu imagino ele, agora eu vou jogar bola, eu vou jogar futebol, imaginando tudo que ele não podia fazer. Gente, sabe aquele filme que o pai leva um filho para competição, ele todo enrolado, ele faz um carrinho, ele faz uma canoa, ele compete no lugar do filho, carregando o filho nas costas, fazendo corrida de bicicleta. Ele era semelhante a esse menino. Eu creio que ele mexia braço, não mexia perna, e ele era totalmente paralisado, gente. Ele não era um paralítico, porque o paralítico é aquele que não anda, né, gente? Ele tinha eu esqueci como que chama, quando a pessoa tem esse tipo de paralisia, né? Que não mexe braço, não mexe perna, tem dificuldade até mesmo de articular, né? Com a mandíbula, né? Que é aqui a região da nossa boca. Então, gente, eu quero dizer pra vocês, compartilhe esse vídeo, veja até o final. Vê um pouco, lava a louça, vê de novo, porque compensa você ver até o fim. Então, gente, e eu quero dizer que Deus faz milagre. E eu falava, gente, que eu creio que eu sou uma vivalista do meu tempo. Eu trouxe essa unção para minha igreja. Porque sempre que eu vejo, gente, deficientes na igreja, eu falo, eu creio que essa pessoa vai sair andando. Mas tem que ser minha fé com a fé da pessoa, né, gente? A não ser defunta, né, gente? Que a fé dela já não conta. Mas eu já fui no velório do primo da minha prima. E eu creio tanto, gente, que esse menino ia levantar. Depois eu fui embora frustrada. Hoje eu penso assim, quando eu vou orar, quando eu vou no velório, ou eu fico sabendo que alguém morreu, pai, se o senhor acha que essa pessoa ainda tem algo para fazer na terra, que o senhor levanta ela. Porque tem uma história que uma mãe, acho que ela pediu para a filha ressuscitar. Quando a filha abriu os olhos, ela falou, por que você me trouxe de volta? E ela tomou raiva da mãe, alguma coisa. Porque ela não queria voltar, gente. Ela estava num bom lugar. Tem a outra também, que a mãe pediu para a filha ressuscitar. E Deus falou, vou fazer sua vontade, né? E essa filha se afastou dos caminhos de Deus. E resumindo, morreu. Morreu sem Deus. E Deus falou para ela, né? Eu tinha preparado, mais ou menos assim, não lembro. Eu tinha preparado sua filha e levado. Você pediu para ela reviver. Assim como aconteceu com o rei também, né? Lá da Bíblia. Se eu não me engano, foi o Ezequias, né? Que Deus deu para ele mais 15 anos. E foi 15 anos de não muita alegria. Então isso também aconteceu. Então, mas eu oro, gente, eu creio, por a vontade de Deus, o defunto vai levantar, cadeirante. Eu creio, gente, que a minha geração não vai ouvir sobre avivalistas de 100 anos, não Wesley. Claro que foram grandes pessoas, Billy Graham, mas não, gente, vai ouvir sobre mim, vai ouvir sobre a minha geração, porque às vezes eu choro e falo, lá mesmo eu falei, pai, eu não aceito dizer que a minha geração é a geração perdida, porque a Bíblia fala geração eleita, geração escolhida, então é o que eu creio. Então compartilhe esse vídeo, comenta aí o que você achou, se você tem alguma experiência, se você estava nessa conferência 2025 em Alphaville, compartilhe esse vídeo, para
que o YouTube sabe que você tá gostando desse conteúdo, nos seus grupos de WhatsApp, de família. Para aquela pessoa incrédula que não acredita em nada, vai lá no YouTube, procura o vídeo do menino e fala assim, ó, eu conheço uma menina que tava lá. Ela falou que ele andou. Porque eu escutava a gente, até mesmo dentro de casa, falando. Eu não acredito em milagre mais. Milagre foi feito pro Velho Testamento. Claro que não, gente. Jesus falou que, imagina, tudo que Jesus fez maravilhosa, ele ressuscitou tanta gente. E ele fala, fareis coisas até mais que eu fiz. Isso aí não é se engrandecer, não é achar que é maior que Jesus, gente. É uma promessa. Como assim? Então existe. E eu falava, pai, essa pessoa ainda vai ver milagre em 2025, porque 2025 é de milagre. Amém?